Olá, sou Vivian Carla e está começando agora mais um programa Papo de Imprensa. Hoje estamos recebendo uma convidada muito ilustre, muito especial, muito importante, que vai falar um pouquinho sobre política, sobre a vida da mulher, sobre seus múltiplos papéis e sobre o nosso papel na sociedade. Michele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempo para a gente aí, para contar um pouquinho da tua vida, contar um pouquinho da tua trajetória e trazer aí a importância, né, de estarmos posicionadas para melhorar a nossa sociedade. Seja muito bem-vinda. Com certeza, obrigada, Vivian, né? Que alegria estar aqui. Estou muito feliz, eu acho que sempre é uma oportunidade de nós estarmos aqui dialogando entre mulheres, entre homens, seja lá quem for, em qual canal, que a gente possa falar desse papel tão importante que é o papel da mulher na política, na família, na sociedade, no empreendedorismo, em todos os lugares que a mulher está presente, nós temos a oportunidade de ter ali um posicionamento diferenciado. Com certeza. Já aproveitando por falar que, já que a gente está falando de histórias, queremos conhecer a sua. Quem é a Michele? A Michele é uma jornalista, né? Eu tenho 38 anos, sou mãe de 3. Eu sempre digo que eu tenho 2 da barriga e 1 do coração. Cheguei, não sou cuiabana, sou campograndense, moro em Cuiabá há 13 anos, vai fazer 14 anos esse ano. Mas o meu coração, desde que eu cheguei aqui, eu já sou apaixonada por essa terra, tanto que eu tive oportunidades, propostas de voltar para Campo Grande, a minha família é toda de lá, e eu acabei não optando por essa volta, porque de fato eu finquei a minha estaca aqui nessa terra. Então eu sou muito apaixonada por esse lugar, porque foi aqui, né, que eu realizei os meus grandes sonhos de vida, a minha profissão, né, consolidada como jornalista, a minha família, meu casamento, os meus filhos e agora nessa nova empreitada bem desafiadora, que é o mundo político, a representante mulher dentro desse cenário político que é desafiador ainda, né? Eu espero que chegue um momento onde as mulheres entendam que estar dentro da política não vai ser tão desafiador quanto é hoje. E abrir os caminhos é sempre um pouco mais difícil, mas eu me sinto muito honrada de estar podendo contribuir com a presença da mulher nesse âmbito político. Michele, assim, quando a gente pensa no papel da mulher, na sociedade, o papel da mulher dentro da tua casa, uma coisa que sempre as pessoas, que eu percebo em mulheres, é que são sobrecarregadas, né? Quando a gente veio para essa jornada de trabalho para que pudéssemos também ter o nosso direito, ter o direito da fala, a gente, na verdade, não quis equilibrar o papel, a gente acabou pegando mais papéis, né? Então, como lidar com equilíbrio? Como que você lida com equilíbrio entre os seus papéis como profissional, como mãe, como esposa, como uma cidadã que também tem trabalhos aí, às vezes dentro de igreja, trabalhos sociais, como lidar com todos esses papéis? E essa sou eu mesmo, tudo que você falou eu faço aí, Olha, tô né? Tô adivinhando, né? Essa sou eu tenho esse papel, antes mesmo de ser vereadora, né? Antes de ser vereadora eu já tinha esse papel plural, que era, o jornalismo me consumia até porque eu fazia o estado, né? Eu viajava o estado todo e com criança pequena, às vezes grávida, e eu sempre trabalhei até o finalzinho das minhas gestações. Tive a minha primeira gestação, uma gestação de risco, mas era hospital, trabalho, enfim. E o meu posicionamento diante dessas multitarefas, seja na liderança de projetos sociais, no meu círculo de igreja, né, que eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou evangélica, então já exerci esse papel de liderança, de trabalhar com famílias, de estar à frente também nessa liderança das ações sociais. Como na minha casa eu sou muito mãezona, eu sou super assim de eu cuidar, eu ser a galinha choca da minha casa, sabe? Levar filho para a escola mesmo, dar banho, fazer dormir, comida, sentar para corrigir, fazer tarefa e todos os processos acompanhar. Mas eu acho que assim, a grande sacada disso tudo não é a gente ficar o tempo todo se comparando com o que a mulher faz, principalmente quando a gente sai para trabalhar, com o que o homem faz, porque senão a gente se frustra. Porque sempre vai ser, na concepção natural, um desequilíbrio, porque a mulher sempre vai estar fazendo alguma coisa a mais. Mas, para mim, a forma que eu encaro são as minhas convicções de propósito.
né? Eu amo ser mãe, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em ter uma família. E eu sempre também sonhei em ter tudo isso e não abrir mão da minha profissão, daquilo que eu exerceria lá fora. Então, a minha convicção me levou a conquistar isso. Então, para eu não me sentir muito sobrecarregada, quando eu estou muito, eu peço ajuda e digo assim, olha, vamos, né, dividir um pouco mais aqui, equilibrar, e aí sempre esse diálogo com o marido, mas no geral é sempre trazendo à minha mente a convicção daquilo que eu sempre busquei, do que eu tenho hoje para conseguir, com um pouco de sabedoria e tato, conduzir todas as coisas. Com certeza, e é uma coisa que é sempre dito para as mulheres, a gente precisa entender aquilo que a gente quer, né, falando de propósito, focar naquilo que a gente é boa, e aquilo que é essencial, né? Aquilo que eu não quero abrir mão. E aí o restante a gente tem que ter uma rede de apoio. Com certeza. Tem que gritar, tem que pedir ajuda, tem que falar, delegar. Muitas vezes a gente também acha, né? Ah, não, do meu jeito é melhor. E nem sempre só do nosso jeito é melhor. E isso eu tive que aprender muito na prática, assim mesmo, penando, né? Porque a maturidade vai nos trazendo essa certeza de que as coisas, elas realmente nunca vão ser totalmente do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo, no nosso ambiente. A gente abre a visão para entender que sozinho realmente não vai ser possível, tanto que a minha mãe veio morar em Cuiabá, tem 3 anos, para até poder me ajudar, também ter um suporte. Eu tenho uma pessoa que desde no meu primeiro ano de casamento, antes de eu casar, eu já tinha a Dona Isabel comigo, que nos acompanha, já tem aí mais de 10 anos na família. Então, assim, a gente vai aprendendo que as lutas que a gente entra, com o que realmente a gente se preocupa. Um exemplo, coisa de mulher aqui, né? Eu era a doida da organização e da limpeza. Então, às vezes eu chegava super tarde em casa, se eu ia tomar banho e eu via que o banheiro não estava na limpeza que eu queria, era 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, eu estava limpando casa, entendeu? E aí depois eu comecei a perceber que, poxa, o que é essencial na minha vida? Então a gente vai equilibrar. Então eu abro mão um pouquinho disso aqui, equilibra um pouquinho, não precisa tanto aqui, pra gente ganhar um pouquinho mais de descanso aqui, qualidade com a família ali. E aí a gente vai amadurecendo e podendo viver até todo o nosso contexto de vida melhor, com um pouco mais de qualidade, de leveza, né? E essa leveza de vida, que acho que é o grande desafio quando a mulher tem tantos papéis. Todo começo é difícil, né, mulheres? Então, eu acho assim, aquilo que você se propõe a fazer, seja no empreendedorismo, seja na política, seja uma causa social, enfim, não importa. Seja começar uma família, né? Às vezes você construir tua casa. Tem isso, todo começo é difícil, você vai se adaptar, você vai entender o teu jeito e não tem um jeito certo. Porque a Michele foi encontrando as formas, né, dela conciliar aí todos os sonhos dela de vida pessoal e também de vida profissional, né? E aí hoje ela consegue, e nunca tá bom, né, Michele? Ah, sempre gente, tá precisando, sempre tá né? assim, porque assim, eu sou eu tenho uma busca incessante, e eu acho que é muito individual isso, uma busca incessante por evolução. Por sempre melhorar aquilo que eu sou, sempre melhorar aquilo que eu entrego para as pessoas, sempre ser uma mãe melhor e aonde eu estou falhando. Então, de tempos em tempos, eu tenho conversa com os meus filhos em que eu olho no olho e pergunto o que você gostaria que a mamãe melhorasse? Porque a gente sempre quer que os filhos sejam mais obedientes, façam melhor a tarefa, sejam mais organizados, mas e o que nós podemos melhorar? Então, assim, eu tenho essa busca incessante em mim e sempre foi uma coisa muito minha, de o que eu posso fazer melhor no meu trabalho, como eu posso me aperfeiçoar. Então eu nunca vou estar satisfeita, eu vou estar agradecida com o que eu tenho e sempre buscando melhorar aquilo que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar, porque a gente nunca vai estar aqui, eu tô ótimo, então a gente vai permanecer aqui. Essa sua fala, Michele, é muito importante, acho que trazer essa reflexão não só na sua vida política, mas também como ser humano, que nós nem sempre acertamos e faz parte do processo errar, né? E faz parte do processo também a gente admitir que a gente erra, né? Muitas vezes na educação dos nossos filhos, principalmente como mães, a gente muitas vezes quer ter... Não, eu sei, sim porque sim, a gente ouvia muito isso, né, nas nossas mães. Por que isso? Porque sim. E hoje os nossos filhos não aceitam não é porque sim, talvez como a gente aceitava antes, né? Então sempre tem que ter a disposição,
do sentar, do conversar, do explicar. Hoje eu sei que os meus filhos vão olhar política muito diferente do meu olhar quando criança, sabe? A participação deles, e foi muito engraçado, porque isso me lembrou essa semana, minha filha de 5 anos, a gente estava falando, né, comentando no carro, que todo mundo tá me perguntando se eu vou ser deputada, a época de campanha, e ela falou, ai mamãe, tô com uma saudade de fazer campanha, de cantar 25, que era o meu número. Queremos então já estão participando. Com certeza. Então assim, Michele trouxe um pouquinho, né, da vida dela, do pessoal, do íntimo dela, e tá trazendo para vocês de uma forma muito simples, objetiva, porque muitas vezes vocês veem a Michele como uma figura política, como uma figura inacessível, e não tem nada disso, né? Então é uma pessoa que também tem suas lutas diárias, às vezes lutas até maiores, né? Porque a gente tem que conciliar, né? Se dedicar à sociedade. E acho que é um papel aí que todas nós em algum momento vai passar, e tá tudo bem, e tá tudo certo, e tem que ser assim. Michele, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho como foi ir para a política. Como que foi essa transição? Foi uma coisa que aconteceu ou foi algo assim que alguém chegou, falou para você, ou você sentiu algum, sabe aquele chamado no coração? Como que foi que funcionou para você? A minha história é uma história que eu conto e nem sempre as pessoas de cara acreditam até ir até o final, né? Porque eu nunca, mesmo trabalhando em TV, jornalista, a política nunca foi uma pauta que eu acompanhei muito, não tinha muita paciência, não tinha muito envolvimento, eu sempre caracterizei aquilo, todo mundo no mesmo saco, e isso não me agrada, né? E aí foi num dia, como eu disse, eu sou evangélica, um pastor de fora, nem é da minha igreja, me conhecia desde pequenininha lá de Campo Grande, veio para Cuiabá e terminou um evento, e ele veio, olhou no meu olho, pegou na minha mão, falou assim, você está pronta para ser vereadora de Cuiabá? E aquilo me chocou, porque eu falei, gente, da onde que ele iria falar isso? Porque foi muito assim, sabe aquele olhar profundo, assim? Ele olhou no meu olho e me impactou, eu gelei por dentro, eu falei, não, me desesperei, procurei meu marido, que eu falei, vai que é ele gosta de política, e eu não. E daquele momento, ele falou assim, faz o seguinte, começa a falar com Deus que ele vai te sinalizar, ele vai te responder. E aí eu comecei a pedir sinais, confirmações, e tudo que eu pedia, sabe aquela coisa, olha, se for da vontade de Deus, fulano vai falar comigo, fulano falar. Se for, inclusive até um dia na minha casa eu falei, se for da vontade de Deus, vai chover, choveu. Se for da vontade de Deus, vai parar agora, vai ter um arco-íris, teve. Sabe assim, coisas muito aleatórias, de todos os sentidos. Desenhado, né? Desenhado. E aí eu saí com essa expectativa. Por quê? Eu pedi tantos sinais que teve uma época que meu marido ficou até bravo comigo. Ele falou, chega, agora Deus vai se irritar com você de tanto que você pede sinal, que ele tá mandando, você não tá entendendo, né? Eu falei, mas para mim era importante porque eu queria ter muita convicção, porque eu sabia que não ia ser fácil. Então essa convicção de propósito, de que eu estava vindo para a política com um propósito muito claro, essa convicção muito forte dentro de mim, isso precisava acontecer comigo, né? E isso é muito pessoal, porque sou eu que estou encarando. Isso no final das contas é a sua imagem, é o que você fala que vai repercutir, né? E aí saí, fiz uma campanha, assim, muito histórica, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha gente, eu só tinha voluntário, foi com muita coragem, eu rodei, eu emagreci, acho que uns 8 quilos, eu fiquei um fiapo, porque eu dormia, acordava na rua, falando com gente e tal. E a minha família toda envolvida, os meus amigos envolvidos, e as pessoas foram chegando, elas viram que o negócio foi crescendo, aí no final todo mundo foi chegando, apoiando, eu tive apoios importantes, e foi muito importante, porque foi uma vitória realmente de quem tinha um propósito muito bem definido. E daí, esse grande desafio que eu tenho vivido, o primeiro ano de mandato, foi um ano que eu falo que a minha sensação é que eu entrei num EJA, num supletivo, que você faz 3 em 1, sabe? As experiências de 3 anos em um, tudo em um ano só. E a gente fazendo o balanço do primeiro ano de mandato, foi um balanço extremamente positivo, foi um balanço que me levou a fazer com que as pessoas, os cuiabanos, os meus eleitores, eles realmente enxergassem na Michele, não aquela jornalista da TV, mas a vereadora, sabe? Não só a menina que eu vi apresentando o programa, mas a minha representante política na Câmara. E então os embates, a quantidade de desafios que nós passamos, as situações muito delicadas, nos levou a consolidar essa figura
da mulher realmente dentro da política, atuando conforme aquilo que as pessoas estavam esperando, né? Michele, assim, essa sua fala é muito, acho que vai casar com quem está nos acompanhando aqui. Nós, mulheres, nós temos esse posicionamento seu. Eu me encaixei, assim, perfeitamente na tua fala. Nós temos uma visão assim, é tudo igual. Né? Até falas assim, até bem muito preconceituosas que eu prefiro nem repetir, porque muitas vezes daí acaba virando crença, isso daí vai, né, vai só, não ajuda em nada, mas assim, você trouxe de uma forma muito pontual, porque muitas mulheres que eu converso, que eu convivo, quando a gente entra no assunto política, não falo sobre política, eu não quero saber de política, a política não é algo que me interessa, mas a política não é algo que te interessa? A política não é algo que interessa as pessoas? Né? A nossa vida ela é gerida por decisões políticas, então assim, o que às vezes as mulheres, né, elas têm a resistência, falam, eu tenho outras preocupações, eu quero me preocupar com meus filhos, com o meu emprego, com minha empresa, com minha vida, mas tudo isso, seus filhos, sua família, sua casa, os seus negócios, aquilo que você conquista ou deixa de conquistar, se você vai abrir uma empresa ou não, se você é funcionário ou não, tudo isso é gerido por decisões políticas, ou seja, os seus representantes políticos, mesmo que você não queira falar deles, eles estão impactando naquilo que você acha importante. Então, quando a gente se abre para conversar um pouco mais de política, a gente se abre para entender a necessidade das nossas opiniões, dos nossos posicionamentos e dos caminhos que nós vamos tomar para onde nós desejamos que aquilo que a gente valoriza seja, sim, mantido, protegido, ampliado. Eu, por exemplo, estudei a minha vida inteira em colégio público. Então, se eu sou uma mãe que estudei a vida inteira no colégio público e se os meus filhos vão para o colégio público, eu preciso participar das discussões políticas porque eu quero ter qualidade de ensino para as minhas crianças, eu quero ter qualidade de material, eu quero me importar com quando eu for levar o meu filho num postinho de saúde, ter ali o atendimento necessário, o medicamento para eu voltar para casa, ele precisa ser medicado, ele precisa de uma cirurgia. Então, a saúde impacta, a educação impacta, ou seja, tudo que a nossa vida encara como algo importante passa por decisões políticas, né? E até fazendo um paralelo aí e juntando dois assuntos que eu acho muito importante a gente falar, que é o empreendedorismo e a política, né? Que foi você trouxe na tua fala. Nós mulheres hoje estamos aí abrindo cada vez mais negócios, virando chefes de negócio e chefes de família, né? Hoje a mulher está crescendo muito nesse mercado. E como não olhar para a política? Muitos projetos, muitos benefícios, muitas emendas são liberadas e muitas vezes não temos conhecimento. Né? Não chega a informação na ponta. Exatamente. Inclusive os próprios benefícios que o próprio Estado faz agora, por exemplo, depois desse ano de pandemia, nós temos esse ano que o próprio governo estadual lançou um benefício para mulheres empreendedoras, tem benefícios de empréstimos para quem está começando o seu negócio. Então, se a gente não está aberta para essas discussões, eu poderia ter ali um financiamento com carência, um financiamento com juros que eu jamais iria encontrar em nenhum lugar, que poderia dar uma força no meu negócio, que eu poderia ampliar aquilo, seria aquilo que eu estava precisando para o momento, e só o fato de eu não ter conhecimento, eu não ir atrás, eu acabo perdendo essa oportunidade, né? E mais do que tudo, eu acredito que quando as mulheres conversam mais de política, elas se abrem, entendem que não é um assunto enrijecido, um assunto pesado, porque eu não gosto de ser esse tipo de representante, sabe? E olha que eu sou aqui na capital uma representante da oposição, que geralmente está brigando, que geralmente está ali discutindo, reivindicando muito. Mas eu trago a política para a minha vida e para as discussões, pelo menos eu tento trazer da maneira mais leve, né, da nossa realidade. Porque se a gente não discute aqui, o posicionamento e a presença da mulher no parlamento sempre vai ser mínimo. Porque começa aqui numa discussão, começa aqui numa conversa, da gente participar mais. Então, aí eu vejo, assim, como hoje lá dentro, como é importante ter alguém que entende as minhas dores e que vai me defender lá com aquilo que eu preciso, como se fosse realmente a minha voz, né? Porque uma mulher que defende um projeto que impacta a vida de outra mulher, ela tem muito mais credibilidade para fazer essa defesa. Ela tem muito mais responsabilidade no que ela vai falar, no que ela vai propor, e como ela vai defender isso, porque ela sabe
como é viver daquela maneira, né? Então, assim, por exemplo, nesse ano agora que passou, eu tive várias pautas em defesa da saúde da mulher e da violência contra a mulher. E isso a gente faz com muito mais credibilidade, não diminuindo os homens, mas é uma mulher que entende o que uma outra mulher passa. E aí, trazendo essa fala para você, mulher, você que nos ouve, você que está aqui nos acompanhando, entenda assim, não venha com seu copo cheio, eu sempre gosto de dizer essa fala, venha, ouça, né? Compreenda, interprete dentro de você, faça um filtro e leve para suas escolhas diárias o entendimento que for importante para a sua caminhada. Não precisa você entender de tudo, não precisa você fazer tudo aquilo que é falado para fazer, mas eu acho que é importante a gente sair dessa linha da ignorância, de que isso não me pertence e começar a entender um pouquinho mais e começar a me abrir para entender um pouco mais esse mundo que é tão importante para todas nós, em todos os nossos setores. As dificuldades. Michele, eu queria que você trouxesse para mim como é ser mulher dentro de uma Câmara, como é ser mulher na política. É um desafio. E a gente está, né, num ano eleitoral, não é um ano para vereança, mas nós temos aí campanha para deputado estadual, deputado federal, governo, presidência. Em todas as vezes que nós temos um ano eleitoral, é uma busca, assim, tipo, caça talentos para quem vai cumprir a cota das mulheres nos partidos. E aqui é importante falar da presença da mulher, porque é um ambiente desafiador, é um ambiente que não tem como fugir, ele ainda é masculino. É como se nós não estivéssemos no ambiente correto aos olhos da sociedade, sabe? Mas essa luta, ela já está tendo os sinais de vitória, sabe? Porque nós já temos aí uma lei federal que é recente e que talvez ainda é desconhecida por muitos parlamentos, mas que eu quero ser a porta-voz dessa lei, porque eu acredito que essa lei sendo cumprida, ela é um grande incentivo para que novas mulheres cheguem, que é a lei de violência política contra a mulher. Na lei diz violência política de gênero, ou seja, tudo que é caracterizado na violência no meio político, né, nos discursos, no posicionamento, que vai diminuir, que vai contra o direito da mulher dentro do ambiente político, isso agora é crime. Então, a mulher que entende, poxa, então se eu estiver lá, eu não vou ser menosprezada, eu não vou ser diminuída, então quer dizer que eu posso estar lá, porque eu vou ser respeitada. E eu, como mulher, quero buscar isso, que as mulheres saibam que por mais que a luta seja difícil, nós estamos buscando por direito, nós estamos buscando por respeito e principalmente por equidade naquilo que nós temos, que é a maior luta da representatividade. Então, tem homens representando a sociedade? Tem, mas tem mulheres também, até porque nós somos a maioria do eleitorado. Então, nós precisamos entender esse ambiente, cada vez mais precisa ser equilibrado, as discussões precisam ser cada vez mais equilibradas, e hoje a gente tem excelentes referências de mulheres atuantes. Não somos fantoches de ninguém, não estamos ali para desfilar, como muitos políticos até então machistas diziam, vem aqui para desfilar, vem aqui para bater ponto. Nós estamos aqui para discutir políticas sérias, nós estamos aqui para defender projetos que realmente vão impactar na vida da nossa sociedade e nós estamos aqui de igual para igual. E nós precisamos ser respeitadas, né? Então é uma luta, eu passei no ano passado, inclusive, por uma situação que foi caracterizada como crime de violência política, extremamente desconfortável, triste, desrespeitoso. Recentemente, essa semana, teve um outro caso em Goiás e quando eu passei por isso, eu recebi muitas mensagens de mulheres, de vereadoras, de outros municípios, falando, vereadores, isso realmente acontece, a gente passa por isso. Então, eu quero ser essa porta-voz, que nós, mulheres, vamos lutar juntas por esse respeito dentro dos parlamentos, porque nós estamos aqui, eleitas, como todos os outros homens, estamos aqui neste papel muito sério e precisa de respeito, o papel de representar uma sociedade. Né? Com certeza, e Michele, tem uma fala sua que remete muito ao cenário que a mulher vive no geral, num contexto geral, não só na política. Muitas às vezes as pessoas falam, até quando vai tanta violência? Até quando vai tantos casos que a gente ouve, que a gente fica tão triste, que a gente fica tão chateada? E eu acho que vai ter que andar um pouquinho mais o nosso posicionamento,
né, em relação a isso, as leis também serem um pouco mais severas, as pessoas precisam entender que não é normal, que não é legal ser mal educado, que não é costume faltar com respeito, que isso daí é feio, que é desrespeitoso, que é deselegante, que é desnecessário. Uma fala machista, uma fala preconceituosa, uma piadinha, né? Às vezes começa lá com a criança, porque ouve o pai falando, né? Aí reproduz a piadinha na escola, às vezes aquilo já acaba reverberando entre os coleguinhas e aquilo vai virando comum. E muitas vezes não é corrigido por um pai ou não é corrigido pela própria mãe. E esse é o momento de nós pararmos de ficar perguntando até quando e dizer não basta. Aqui tem uma mulher para dizer basta, né? Quando eu estou de fora, eu questiono. Quando eu estou dentro, eu afirmo. Aqui tem posicionamento e aqui eu não vou aceitar. E assim, a gente tem que lidar com todos esses desafios que a mulher passa. Por quanto tempo a mulher foi vítima de violência doméstica, calada, achando que isso era, né, acontecia em todos os casamentos, ninguém ia ouvir ela, era normal. Quando ia fazer uma denúncia, era também desrespeitada. E de tanto mulheres dizerem basta, nós estamos aos poucos ampliando essa rede. Não só a rede de suporte, mas de defesa, principalmente dos direitos da mulher, de defesa quando ela vai numa delegacia, porque hoje tem delegacias específicas para tratar de violência doméstica, né? Então, assim, aos poucos, esse direito que a mulher tem, ele vai sendo colocado como algo, olha, não é uma lei que existe de papel, uma lei que precisa ser cumprida, eu conheço os meus direitos. E essa lei vai funcionar agora porque eu digo basta, né? Então, a gente tem muito que trabalhar ainda, sabe, Vivian? Tem muito que trabalhar. Nós estamos numa sociedade, e eu quero crer, eu sempre espero o melhor das pessoas, né? Em evolução. Os direitos, eles começaram a ser um pouco mais claros, chegar um pouco mais onde não chegavam antes, né? Nós temos hoje muitas denúncias de violência contra a mulher, nós temos ainda muitos casos de feminicídio no nosso estado, mas hoje a gente já tem medidas protetivas, hoje a gente já tem o botão do pânico, hoje a gente já tem mulheres que já não são mortas porque tem medidas protetivas, porque a gente tem um índice de mulheres que foram vítimas de feminicídio que não tinham, basicamente 100% dessas mulheres não tinham medidas protetivas. Então, a importância das mulheres conhecerem o direito, a importância das mulheres estarem atentas naquilo que impacta a vida delas, né? Então, tudo isso é defesa também de quem está aqui no parlamento, é uma inspiração, e por isso eu acredito que hoje nós temos um ambiente que pode, assim, inspirar outras mulheres. Nós temos vereadoras atuantes, nós temos uma deputada, inclusive quero até citar a Janaína Riva, é uma mulher extremamente atuante, que inspira muitas outras mulheres. Eu sou uma vereadora atuante, todos aqueles que me acompanham sabem. Eu tenho, como até dizer que a vereadora Édia, que não tem nada a ver com a minha linha ideológica, é uma vereadora extremamente atuante, que tem muito meu respeito. Eu sempre digo para ela, falo, vereadora, os seus eleitores, eles são eleitores muito felizes, porque eles encontram em você uma representatividade muito transparente e muito forte naquilo que eles acreditam. Então, que nós tenhamos, sim, mulheres que, de fato, representem os seus eleitores, as suas ideologias com muita força, coragem, fé e convicções claras. E assim, para trazer um fechamento dessa fala, para você, mulher que nos acompanha, a Michele trouxe aqui de uma forma muito importante a representatividade, mulheres na política, mas você, mulher, tem que fazer sua parte. Ter conhecimento dos seus direitos, ter conhecimento dos seus deveres e ter o principal posicionamento. Cobrar aquilo que realmente você tem direito, não aceitar determinadas coisas. Eu acredito que muitas vezes nós aceitamos e nos colocamos em determinadas situações. E eu não estou aqui a julgar, a criticar, porque eu acho que isso não é meu papel e não é papel de ninguém. Mas eu acho que se dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano, dentro do seu posicionamento, você puder trazer uma fala, né, trazer um não, eu não quero, não, eu não aceito, não, eu vou fazer isso porque isso é importante, porque isso está dentro da minha linha de raciocínio ou dentro do meu propósito. Nós, nessas pequenas ações, ajudamos Michele e ajudamos outras representatividades que a gente tem. Até porque, quando eu disse assim, as mulheres elas não precisam estar disputando uma eleição, serem representantes políticas, candidatas para elas terem a sua força política. Elas podem começar se importando com quem é candidata, se interessando em conhecer projetos
e votando em mulher. Porque historicamente, eu quando saí candidata, eu ouvia, mulher não vota em mulher. Então a gente pode começar por aí. Quebrando, né, esse preconceito e conhecendo. Eu acho que assim, mas eu não sei da história da Michelle. Mas eu não sei o que ela fez. Então vai conhecer. A internet tá aí, gente, não é só pra gente espalhar, né, notícias, ver notícias ruins e só entretenimento. A gente também pode buscar conhecimento e informação necessária que é pro nosso futuro, pra nossa garantia. E Michelle, agora você vai me contar os principais projetos que estão acontecendo nesse momento, né, e algumas coisas que de repente, alguma novidade, alguma coisa incrível, alguma coisa que tá aí na tua cabeça, aí no teu coração, que você queira compartilhar conosco. Claro. No ano passado nós tivemos 5 projetos aprovados, né? Nós tivemos várias proposituras e das proposituras aprovadas nós ficamos muito felizes com algumas que se destacaram, que foram verdadeiras conquistas, como o passe livre para o atleta. Eu sou uma vereadora que defende muito o esporte, né? Por 6 anos eu fui apresentadora do Globo Esporte, conheci muitas histórias, o meu marido é treinador, conheci meu marido dando treino, entrevistando ele. Então o esporte tem uma história muito, muito presente na minha vida, né? E ter aprovado, e por esses anos todos eu vi atleta sofrendo e abrindo mão do sonho de ser atleta por não ter condições financeiras de ir ao treino. Então nós aprovamos o passe livre para os atletas, esse projeto já foi aprovado, já foi sancionado e a gente está na fase de regulamentação. Nós tivemos uma emenda também que foi aprovada no final do ano para possibilitar a implementação, né, desse projeto. Nós tivemos aí a sala especial de cinema para os autistas, onde os autistas poderão ir ao cinema e ter uma sessão para eles. Por quê? Eles precisam ser... eu luto muito pela inclusão, né? Uma das minhas bandeiras também. E a gente sabe que as crianças, os adultos, eles não conseguem absorver uma sessão de cinema normal como nós. Então, a iluminação ela precisa ser adequada, o som precisa ser adequado, que eles são muito mais sensitivos, né, na parte auditiva. Não tem trailer. Essa criança pode entrar e sair sem que alguém fique chamando atenção, né? Então é toda uma sessão preparada para eles. E olha que importante para um familiar, para uma criança, para um adulto saber que eles são considerados, que eles não estão invisíveis, né? Então a gente teve essa lei aprovada, sancionada. Nós temos também uma outra lei que eu sempre faço questão de dizer, que é a lei da transparência, onde a gente sabe que a pandemia não acabou. A gente achava inicialmente que ia ser 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gente já está há 2 anos indo para o 3º ano de pandemia. E os recursos que vieram federais, estaduais, os recursos que vieram para o combate à Covid, a gente não sabe aonde foi de fato aplicado, porque a prestação de contas disso é muito subjetiva. Então, foi aprovado uma lei que o portal da transparência, para todos os recursos, ele seja diariamente alimentado e ele tem essa prestação de contas para a sociedade. Então, se você quer ver para onde está indo esse recurso, então você vai entrar no portal da transparência de fácil acesso, acima de tudo, para que aquele cidadão comum que não tem muita habilidade com os veículos da internet, ele consiga ter acesso e ver para onde está indo, que medicamento foi comprado, medicamento não foi comprado teste, não foi, vai ter centro de triagem, não teve, para onde foi, entende? Sim. E aí vários outros projetos que, assim, para nós é muito importante. E esse ano a gente já começou também, a gente teve a sessão que começou recentemente, no dia 3 de fevereiro, e minha equipe não parou. Então a gente já começou a primeira sessão com um projeto apresentado, com vários projetos em construção, já tem um cronograma de vários projetos para cada sessão, e o primeiro apresentado esse ano foi um projeto que tem um peso muito grande para mim, como mãe, que é o projeto da púrpura. É uma doença que acomete, uma doença autoimune, que acomete crianças, adultos e principalmente crianças. E a minha filha foi uma escolhida da púrpura. E eu venho lutando muito com essa doença. E hoje eu entendo que o propósito dela, na minha vida e na vida da minha filha, foi para que nós pudéssemos ajudar outras mães e outras crianças a não perderem suas vidas porque desconheciam a púrpura, né? Porque a púrpura, ela é extremamente silenciosa, ela parece como uns roxinhos, sabe? Você bateu, por exemplo, esse roxo aqui, bati e ficou um roxinho. Que mãe que não sabe que o filho está se batendo o tempo todo? Criança se bate, cai, machuca e não presta atenção no roxo. E aqui é o sinal da púrpura, esse roxo em vários cantos do corpo.
E isso baixa as plaquetas, e uma criança com plaquetas baixas, se ela cai de uma altura mais alta, ela morre porque ela tem hemorragia interna. Então, isso é muito sério. A minha filha estava toda roxinha e eu achei que ela tinha se batido, e foi ajudando uma pessoa numa UPA que eu descobri, ajudando essa mãe a diagnosticar o filho, falando com o pediatra que a minha filha era portadora de púrpura. Então, é uma história, assim, para mim tem um peso, às vezes não é um projeto que fala assim, mas para mães, para crianças, diagnosticar, saber os sintomas e dar o encaminhamento correto dentro do SUS é muito importante, porque essa mãe há 2 anos estava buscando um diagnóstico e não conseguia. Então, falar desse assunto, hoje, inclusive, a gente está fazendo uma live com um hematologista, a minha filha de 5 anos que vai participar para contar também. Não é um tratamento fácil, não é um tratamento que ele é mais dolorido para quem é criança, porque você tem que ficar recebendo medicamento por infusão, né? E após semanas, com medicamento na veia, sendo furada, a criança de 5, minha filha com 4 anos, a gente detectou. Mas a gente está aqui para dizer que em todos os desafios tem um propósito. E o nosso propósito é poder tornar esse momento, que é um momento dolorido, numa grande ajuda para a nossa sociedade. No veneno está o antídoto, né? Então, às vezes, a gente passa por situações difíceis, dolorosas, amargas, né? Aquelas situações que a gente fala, não gostaria de passar por isso, mas muitas vezes está ali a nossa força em fazer com que aquilo dê certo, porque é isso que a gente deseja, né? Ainda mais mãe, né? Mãe é um amor, assim, incondicional mesmo, né? A gente não condiciona nada, a gente só vai lá e ama. E aí trazer dentro da nossa dor, dentro da nossa caminhada, da nossa trajetória, muitas vezes solução, ideia, sei lá. Acho que até um conforto para o coração de outras mães, né? Que passam por essa situação, né? Com certeza. Deve receber muita mensagem, né, Sim, Michele? Sim, com certeza. Eu fiz um post, assim, até engraçado, porque foi um dia comum, a gente estava tomando uma medicação e eu mandei uma fotinha, porque o meu marido perguntou, e aí, tá tudo bem? Tá terminando? Eu mandei uma foto de WhatsApp. E aí, aquela foto eu falei, foi um dia que a gente teve um dia difícil, uma conversa difícil, porque ela começou a questionar por que só ela tinha. Por que só eu tenho? Por que você não tem, o papai não tem, o Miguel não tem? Por que as crianças da minha escola não têm? Por que ninguém tem, só eu? Por que Deus fez isso comigo? E aquilo, assim, naquele momento eu tive que ter muita força e sabedoria. E Deus me trouxe, assim, as palavras certas, a convicção certa para poder responder isso para ela. E aí eu fiz um post, né? Contando como tinha sido, e aí eu tive o apoio, e aí a gente descobre muitas outras que estão passando por isso também, muita gente comentando, mandando mensagem no privado. Então a gente começa a perceber que realmente, de fato, do mesmo jeito que essa mãe que eu fui ajudar acabou me ajudando, eu posso também com a minha dor ajudar outras mães. O bem é silencioso, né, Michele? Às vezes a gente dá muito foco, e eu me incluo nisso, porque é uma desconstrução, né? A gente foi ensinado a olhar notícias ruins, tragédias, dar foco no que é ruim. E é uma coisa assim, que é cultural, que a gente vem vencendo todos os dias. Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100%, faz tudo certinho o tempo todo. Mas quando a gente começa a entender que falar sobre soluções, falar sobre as nossas dores, mas no sentido de trazer algo positivo para quem está ali nos acompanhando, mesmo que você seja uma pessoa aí que às vezes não tem uma grande quantidade de pessoas ao seu redor, mas talvez essa sua palavra, talvez essa sua experiência traga para quem está te acompanhando um alívio, uma esperança. E acima de tudo, pais, papais, mamães, talvez o seu filho não tenha púrpura, mas a mensagem de que nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos, ela possa ser importante para você. Prestar atenção não só para saber se tem uma manchinha roxa, prestar atenção no que ele está dizendo, no que ele está reclamando, como ele está, eles dão sinais. E nós precisamos cada vez mais prestar atenção nos nossos filhos. Olha, Michele, assim, eu não sei, né, o que falar. A gente falou de tanta coisa aqui, foi muito assim, mágico, muito leve falar com você. Você é uma pessoa muito leve, você é uma pessoa de luz, né? Você é uma pessoa que traz, assim, todos os assuntos que a gente veio. A gente até meio que conversou um pouquinho nos bastidores, mas a hora que a gente veio aqui pra frente, a gente trouxe tanto assunto, né? Tanta coisa importante, tanta coisa tão necessária para mim, necessária para quem está nos acompanhando. E eu desejo para você, assim, luz mesmo, de coração, né? Até porque eu acho que o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada, ela não é fácil mesmo, né? E não desmerecendo a jornada de ninguém, mas a gente sabe que na política ainda é um pouco mais, né? É um negócio mais
sutil, delicado, né, o ambiente é muito hostil, tem resistência, mas assim, para você ter força na tua luta aí, né, enquanto política, enquanto mãe, enquanto incentivadora de outras pessoas, acolhedora nesse seu caminho, que venham mais e mais mulheres para a sua caminhada aí, estejamos juntas, né, e que nós, mulheres, também possamos fazer a nossa parte dentro dos nossos ciclos, né, que seja um ciclo de amizades da igreja, ou amigas do trabalho, ou colegas de uma causa, às vezes você defende uma causa, faz parte, então vamos juntar aí nossos ideais, vamos juntar aí nossas lutas, as nossas dores e vamos procurar a Michele, né, acredito que tem os meios de comunicação lá, né, para poder entrar em contato, sigam assessoria. Nas minhas redes sociais, exatamente. Tá tudo lá, gente. Seguir a Michele, entrar em contato, saber como é que funciona e fazer a nossa parte também, que eu acho que é isso que é importante. Então, a minha palavra é de gratidão para você, Michele. Muito obrigada. Eu devolvo a gratidão, agradeço a todos que estão nos acompanhando e deixo esse carinho pedindo que Deus abençoe muito a vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos de vida, o teu futuro, e a gente está aqui para somar e podem contar comigo sempre. Sim. Esse foi mais um programa do Papo de Imprensa. Para você acompanhar a entrevista na íntegra, completinha, acesse a nossa plataforma de streaming, agroplus.tv. Para mais notícias, pode acessar o nosso site também, o www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!